Som, testando o som. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé para darmos início ao nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, neste domingo que o Senhor preparou para estarmos na casa do Senhor, amém? Nós estamos falando que culto não é lugar para ter espectador. Culto nós prestamos todos juntos a Deus, amém? Então que você se envolva, que você preste o culto ao nosso Deus, que você dirija as suas orações a Ele, que você coloque a sua fé depositada em Jesus Cristo nesta noite. Eu tenho certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós estamos aqui em busca de algo da parte de Deus, e certamente nós encontraremos, porque o nosso Deus é bom em todo o tempo, amém? Essa é a certeza que nós temos no coração. Por isso, em nome de Jesus, que nesta noite a alegria do Senhor nos envolva, que o Senhor, em nome de Jesus, nos envolva com o seu amor, a sua graça, e juntos possamos oferecer ao nosso Deus o melhor culto ao nosso Deus. Aleluia! Feche os teus olhos em nome de Jesus, vamos consagrar esse tempo? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te render graças, ó Pai amado, por estarmos mais uma vez reunidos nesta casa, Senhor, e podermos, ó Pai, desfrutar, Senhor, do teu amor, desfrutar, Senhor, Pai amado, do teu favor. Depois, ó Deus, de podermos estudarmos a Tua Palavra, agora de felizes que estamos, queremos prestar o culto que lhe é devido, Senhor, porque verdadeiramente não há outro além de Ti, Senhor, do qual nós queremos nos render, nós desejamos nos render, e nem há outro, Senhor, Pai amado, verdadeiramente, que é digno de louvor, ó Pai amado, que não seja o Senhor. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, na Tua presença, nós queremos, ó Pai amado, consagrar este tempo que separamos no nosso domingo, Pai amado, para estarmos como comunidade, como comunhão, Senhor, Pai amado, dos santos, ó Pai, para verdadeiramente expressarmos em uma só voz, em um só sentimento, Senhor, Pai amado, a nossa alegria, a nossa gratidão, Pai amado, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai amado, por aqueles que estão se encaminhando para cá, que possam chegar, Pai amado, em paz, que possam chegar em segurança, mas especialmente, Senhor, que venham com os corações abertos para receber algo novo da parte do Senhor, para receberem algo, Senhor, poderoso da parte do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que tens, ó Pai amado, o domínio das nossas vidas em Tuas mãos, que tens liberdade de fazer aquilo que lhe apraz nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui para receber informação, nós estamos aqui, Pai amado, para vivermos, ó Pai amado, a Cristo, para glorificarmos a Ele, Senhor, Pai amado, e tudo que nós vamos fazer, Senhor, seja vivo, Pai amado, seja algo que marque as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, nós oramos desde já, por aqueles que hoje, Pai amado, precisam de cura sobre as suas vidas, que possam receber cura, Espírito Santo, sobre as suas vidas, meu Pai, porque o Senhor, ó Pai amado, faz milagre, o Senhor, Pai amado, é capaz de realizar o sobrenatural em nossas vidas. Nós oramos, ó Pai amado, por libertação nesta noite, para que, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus venha nos libertar, Senhor, das garras, das algemas, ó Pai, que muitas vezes o inimigo tem nos prendido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos orar por salvação nesta noite, Espírito Santo, para que seja um tempo, Pai, para a glória do Teu santo nome, Deus, aonde a família, Pai amado, e MCD cresça, Senhor, mas em especial, Senhor, para que o Teu reino se expanda, para que pessoas, ó Pai, contemplem, Pai, o Teu amor, a Tua graça nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, leva cativo o nosso pensamento nesta hora, que toda e qualquer preocupação, Senhor, seja colocada agora diante do Senhor, meu Pai, para que possamos receber em tempo oportuno, Senhor, a resposta do Senhor, que nós temos certeza de que o Senhor é um Deus de resposta. Consagramos, ó Pai, este culto ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer, cada som, Pai amado, cada canto, cada, Pai amado, expressão de adoração e de louvor, ó Pai, é para o Senhor, e somente para Ti, Senhor. Não há outro, Pai amado, a quem nós desejamos, ó Pai amado. Não há outro, Pai amado, a quem nós queremos mais, ó Pai amado. Não há outro, Pai amado. Tu és a razão do nosso ser. Tu és aquele, Pai amado, a quem nós, Pai, confiamos, Senhor, Pai amado. Tu és aquele a quem, Pai amado, nós entregamos nossa vida. Tu és aquele a quem, Pai, nós reconhecemos que é o nosso Salvador, é o nosso Redentor nesta noite. Por isso, Deus, recebe, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém, amém, igreja? Amém? Amém? Quero te convidar, meus amados irmãos, para adorarmos a esse Deus maravilhoso, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100.
Nós vamos projetar também, mas se você puder abrir aí a sua Bíblia nos Salmos de número 100. Aleluia. Quem achou diz amém? Quem achou diz amém? Aleluia. Diz assim, ó, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é... Aleluia, o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, igreja? Aleluia. Irmãos e irmãs, olha que interessante esse Deus que nós vamos prestar culto hoje. Esse salmo nos fala, meus amados irmãos, em duas partes. A primeira parte, nos versículos 1 e 2, é um convite que o salmista faz a todos aqueles a adorarem a Deus. Tanto que ele diz assim, ó, celebrem com júbilo ao Senhor. Meus amados irmãos, aonde a presença do Senhor se manifesta, a alegria, a expressão de júbilo, a expressão de gratidão, amém? Por isso, mesmo que você chegou hoje aqui preocupado, entristecido, com problemas na sua vida, em nome de Jesus, a nossa oração é para que você entenda, meus amados irmãos, que louvando a Deus com júbilo, com alegria, com expressões de adoração, certamente o Senhor receberá isto com gratidão, com felicidade, com alegria da sua parte, amém? Em segundo lugar, mais um convite que diz assim, ó, sirvam ao Senhor com alegria e não com tristeza. Júbilo, alegria, expressões e manifestações, meus amados irmãos, de grande alegria. É isso que Deus espera na nossa vida. É isso que Deus tem esperado, meus amados irmãos. Ontem nós estávamos aqui conversando entre nós, né, Valzinha? E a gente falou, meus amados irmãos, nós precisamos entender que culto é celebração. Amém? Não dá para a gente chegar num culto e ficar chorando, assim, coisa... Não, é expressão de gratidão, meus amados irmãos. Aonde está a presença do Senhor, há pulos, há cânticos, há danças, há festas, sabe, há alegria do Senhor, meus amados irmãos. Por isso nós precisamos vivenciar um tempo de alegria sobre as nossas vidas por celebrar a esse Deus. E o último convite acontece no final do versículo 2, que diz assim, ó, apresentem-se diante dele com cânticos. Como é que a gente chega na presença do Senhor? Irmãos amados, eu respeito muito, sabe, a visão tradicional, que muitos acham que vão chegar na presença do Senhor, amém. Mas o salmista está dizendo que nós devemos nos apresentar ao Senhor com alegria, cantando, louvando ao nosso Deus, expressando, meus amados irmãos, a alegria do Senhor, sabe, a alegria que nós temos no Senhor. Mas eu falei que faz duas partes desse salmo. A segunda parte é que o salmista nos diz por que nós devemos nos alegrar tanto na presença do Senhor. Por que esses convites são colocados a nós. E é sobre isso que o versículo 3 e 4 fala. Eles dizem assim, ó, o primeiro motivo, saibam que o Senhor é Deus. Nós temos perdido, meus amados irmãos, a dimensão de que estamos na presença do soberano. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei, você está aqui, mas onde está o teu coração hoje? Onde está a tua mente hoje? Sabe, onde está o desejo? Se Deus falasse assim, olha, eu vou colocar exatamente agora onde você quer estar, será que você estaria sentado nessa cadeira? Ou você está se sonhando, está com a sua cabeça lá no jogo de futebol, ou você está com a cabeça, sabe, em resultado, ou sei lá, está com a cabeça, sabe, em outras pessoas. Se Deus falasse isso para você, aonde você está? Irmãos, não há melhor lugar do que estar na presença do nosso Deus. Ah, meus amados, infelizmente só dão valores, sabe, só é remetida a dar valor a essa situação quando nós estamos longe, muitas vezes quando nós estamos sofrendo, padecendo necessidades, aí nós nos lembramos como filho pródigo, amém? Eu era feliz na casa do meu pai, por isso, meus amados irmãos, saibam que o Senhor é Deus. Não, repita comigo, saibam que o Senhor é Deus.
Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, amém? Ele é Deus, e esse é um dos motivos que nós devemos entrar na presença dEle, porque Ele é Deus, não há outro além dEle. O segundo motivo, porque diz, foi Ele quem nos fez, e porque dEle nós somos. Aleluia, porque foi Ele quem nos fez. Você não é um erro, você não é, sabe, circunstancial. Você não foi feito, sabe, de alguns momentos inoportunos, não. Você foi sonhado, você foi criado por Ele, você foi, sabe, verdadeiramente nasceu por vontade dEle, meu amado irmão. E é por isso, minha irmã, que você está aqui. E graças a Jesus Cristo nós podemos dizer que não somente somos feitura dEle, mas hoje nós podemos dizer, nós somos dEle. E dEle nós somos. Nós voltamos para o Pai. Nós encontramos a Cristo e por isso, meus amados irmãos, nós podemos dizer que dele nós somos o seu povo. E o último motivo para terminarmos esse momento de adoração, que diz assim, e somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem nos pastoreado, o bom pastor continua nos guiando, meus amados irmãos, em direção a campos verdejantes, meus amados irmãos, a encontrarmos, sabe, pastos, onde nós podemos verdadeiramente, meus amados, sabe, desfrutar da beleza de que Deus tem nos guardado, de que Deus tem nos assegurado o melhor para cada um de nós. Eu acho que já são motivos suficientes, amém? Amém, igreja? Deus nos faz um convite e Deus nos dá motivo para celebrarmos a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus, nos fez, somos dEle e somos pastoreados por Ele, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um hino de louvor, vamos oferecer a Deus o nosso melhor nessa noite, amém? Assim como nós queremos também oferecer e ofertar a Deus a nossa vida em razão dos nossos pecados, amém? Você pecou essa semana, não precisa dizer qual, mas eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza, meu amado, que certamente algo, sabe, chegou até você e você certamente caiu em tentação e caiu na tentação e acabou pecando, meu amado irmão. Mas graças a Deus que nós temos diante do Pai a Jesus Cristo que pode nos perdoar, amém? Já não somos mais obrigados agora, como nós falamos aqui na escola dominical, irmãos e irmãs, a sacrificar animais, a viver, sabe, na antiga aliança. Nós podemos agora abrir o nosso coração, rasgar a nossa, sabe, diante de Deus e colocar diante dele a nossa infabilidade, porque nós somos falíveis, amém? Somos falhos, melhor dizendo, e nós precisamos confessar isso diante do Pai. Eu quero ler um texto com vocês, meus amados irmãos, que encontra-se lá em João, capítulo 14, versículo 1, que diz assim, ó, que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim, Jesus. Diz assim, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Está comigo, igreja? Amém. Aonde eu estiver? Amém. Versículo 4, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou, vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Versículo 7. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe então disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento que nós temos de confessar, de colocar o nosso coração diante do Senhor, o Senhor me tocou durante essa semana a respeito sobre de como nós temos, desde do salmista até esse texto, o Senhor diz que tem preparado lugar para que nós estejamos junto a Ele, amém? Perceba o seguinte,
para que Jesus esteja e nós também estejamos com Ele, amém? Agora é engraçado que eu não vejo Jesus dizendo assim, olha, eu vou para um lugar onde eu vou preparar um bairro para vocês e algumas casas afastadas de vocês. Ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim, olha, eu vou construir para metade de vocês um lugar junto a mim, e para o restante eu vou construir uma casa lá no norte, outro lá na casa sul, outro caso lá no leste, lá no oeste. É isso que ele diz? Sim ou não? Diga comigo, não. Não é isso que ele diz comigo. Não é isso. Diz comigo, não é isso que ele diz. Sabe o que Jesus está dizendo, igreja? Ele está dizendo assim, eu vou preparar o lugar para vocês, e vocês vão estar comigo. E aí, meus amados irmãos, os dois dos discípulos revelam que mesmo caminhando com Jesus, não conseguem perceber, sabe, que estavam com o próprio Deus, que estavam, meus amados irmãos, caminhando. O primeiro diz assim, Senhor, qual é o caminho que nós devemos fazer para chegar até essas casas? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por... O outro diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz assim, há todo tempo eu estou com vocês. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, dessa preparação e que o Senhor revela como resposta, mas também, sabe, de certa forma, uma advertência aos discípulos, é que muitas vezes nós achamos que estamos com o Pai, que nós estamos junto a eles, mas nós não conhecemos como Ele deseja ser conhecido. Porque o Pai que não quer se revelar a nós, Ele fala à igreja como se fosse no sentido geral de que todos estariam juntos. De que alguns não ficariam separados, alguns não deixariam, sabe, de estar junto a Ele no local em que Ele preparou para nós. Por isso, em nome de Jesus, meus amados irmãos, eu tenho pensado e passei mensagens no grupo da igreja durante essa semana da minha preocupação, sabe, diante daquelas pessoas que estão deixando de congregar, estão deixando de estar com o corpo de Cristo, que estão deixando, meus amados, de vivenciar a esfera, sabe, de estar em comunhão uns com os outros. E como vocês percebem, Jesus não fala no singular, Ele fala na coletividade. Jesus está falando para nós, olha, vocês estarão junto comigo, vocês estarão aqui comigo. Não estará uma casa separadinha lá não, Valzinha. Ó, você me conhece, Valzinha? Eu conheço, mas eu vou fazer uma casinha para você lá longe. É isso que Jesus está dizendo? Por isso que nós podemos perceber, igreja, em todo o tempo hoje em que nós falamos do salmista e que nós estamos falando de João, nós estamos trazendo a revelação do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos estar juntos, como igreja, congregando. Amém? Estão comigo, igreja? Amém? Estão comigo? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos, como igreja, pedir perdão ao Senhor quando nós dividimos o corpo, quando nós nos separamos do corpo e quando nós temos atitudes muitas vezes que, sabe, refletem as nossas individualidades. Nós precisamos entender, meu amado, que toda vez que eu deixo de congregar com os santos, que é o corpo de Cristo, nós estamos dividindo aquilo que Ele gerou para ser único, para ser um. E nós devemos nos confessar diante do Pai. Isso não é algo que só o pastor deve confessar, isso é algo que toda a igreja precisa colocar diante do Senhor, a preocupação, mas também o pecado de não estarmos juntos. Amém? Amém? Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus, que você, se você realmente crê, se você realmente tem a revelação de Jesus, se você realmente sabe que Ele é um com o Pai, que existe a unidade, sabe, da Santíssima Trindade, que nos revela a unidade como igreja, nós precisamos também confessar quando muitos de nós estão, sabe, separando, deixando de estar na unidade do corpo de Cristo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar, meus amados irmãos, pedindo ao Senhor o perdão por nós, pelos que hoje não estão aqui, por aqueles que não estão mais congregando. Ah, Jesus. Nós queremos pedir perdão, Senhor Pai amado, como igreja, Deus, se temos falhado, Senhor, com esses irmãos, essas irmãs, do qual, Senhor Pai amado, talvez, Senhor, não estejamos ensinando como o Senhor nos ordenou a ensiná-los, ó Pai. A Tua palavra também revela, Senhor Pai amado, no mesmo texto de João, de que o mundo só conhecerá, Pai amado, o Senhor sendo um com o Pai, o dia que nós também vivermos a unidade na igreja.
E precisamos confessar que temos falhado, Senhor. Talvez a falha do ensino, talvez, ó Pai amado, a falha como igreja, como relacionamento, de preocupação, de cuidado, de amor, ó Pai amado, de uns para com os outros. E se isso é verdade, Pai amado, nós queremos, diante do Senhor, lhe pedir perdão, Pai amado, nesta noite. Com os corações abertos, ó Pai amado, eu lhe pedir perdão, Senhor, Pai amado, porque certamente nós não queremos, ó Pai amado, permanecer nesse estado como igreja. Em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, que o Teu perdão, Senhor, Pai amado, venha nos colocar de novo no rumo certo, Senhor. Mas queremos pedir perdão também, Senhor, por aqueles que têm abandonado, Senhor, a congregação, a comunhão dos santos. Seja, Pai amado, também por dureza de coração, seja por não conhecer as Escrituras, seja como esses discípulos, ó Pai, que estavam contigo, mas não te conheciam como devia conhecer. Em nome de Jesus, ó Pai, seja qual for as circunstâncias, ó Pai, nós como igreja queremos lhe pedir perdão nesta noite. Em nome de Jesus, Deus. Eu quero te pedir também, Pai amado, que o Senhor venha nos ensinar, Deus. Nos ensinar, ó Pai amado, a forjar essas pessoas como Cristo desejou. Não por nossos ensinamentos humanos, ó Pai amado, mas pela Tua palavra, pelos relacionamentos, pela nossa entrega de um para com os outros. Não queremos ser aqueles, ó Pai amado, como esses discípulos que estavam contigo, mas não te reconheceram. Porque o coração, Pai amado, muitas vezes nos engana, Senhor, e nos faz entender de que não, o fato de eu achar que eu estou com Cristo me faz criar um Deus para mim mesmo, Senhor, essa é a verdade. Nós queremos conhecer o caminho, a verdade e a vida que Tu és. Nós queremos conhecer, Pai amado, aquele que é um só com Deus Pai. Nós não queremos ser uma geração, Pai amado, que tem criado mandamentos para eles mesmos, que se afastam, Senhor, da congregação dos santos, ó Pai, e começam a criar para si mesmos deuses, ó Pai. Deuses que aceitam a separação, Deus que aceitam, Senhor Pai amado, a desunião, Deus que aceitam, Pai amado, viver a fé cristã, que é uma fé social, Pai amado, que é, Deus, uma fé relacional, Pai amado. Mas tem criado para eles verdades, ó Pai amado, por isso nós te pedimos perdão essa noite. Por nós, por eles e por tudo que nos envolve. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E amém, Jesus. 1 Coríntios 1, 21. Diz assim o texto bíblico: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Esse texto pode parecer um pouco complicado de trabalharmos como proclamação da perdão, mas eu o trouxe, meus amados irmãos, justamente para entendermos que não é a mente humana, a sabedoria humana que vai forjar o caráter de Deus, ou que vai forjar, sabe, os mandamentos do Senhor. Porque ele está dizendo que toda a sabedoria humana se transformou no meio da loucura da pregação daquele que foi ao madeiro, que morreu, ressuscitou e que nos fez família, amém? E que nos fez um só corpo, porque a palavra de Deus diz que quando Cristo então sacrifica, sabe, dá a sua vida por nós, nós recebemos o espírito de adoção. Diz para a pessoa que está do seu lado, mesmo que você não queira, diga assim, pode falar: você é meu irmão, você é minha irmã. Diga, mesmo que você não saiba, se você tem Cristo, você é meu irmão, você é minha irmã, em nome de Jesus, amém? Com todas as diferenças que nós temos, Cristo nos fez uma família. Com todas as divergências que nós temos, Cristo nos fez uma família.
E que bom que nós podemos dizer, meus amados irmãos. Por isso que isso, nesse momento de proclamação do perdão, nos traga a divina revelação, dizendo assim: você é meu irmão, você é minha irmã, eu preciso de você e você precisa de mim. E todos nós precisamos dele. Amém? Amém, igreja? Amém? Em nome de Jesus, que você viva um compromisso de uma família de Cristo, de estar junto aos seus irmãos, junto às suas irmãs. Amém? Vamos preparar para a palavra. Deus vai falar aos nossos corações, amém? Diga para a pessoa do seu lado, está pronto? Dá uma mexida com ela aí, vê se ela está acordada. Afia aí a navalha, assim, ó, afia. E fala assim, ó, se dormir, vai tomar uma só. Vai tomar uma santa paulada. Amém? Se dormir, vai tomar uma santa paulada. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, o texto hoje é justamente trabalharmos um pouquinho, o sermão ele é chamado de Forjados nas Diferenças, amém? Forjados nas Diferenças. 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 17 até o 19. Você está abrindo, nós temos muita coisa para falar acerca desse texto, desse tema. Talvez eu não consiga englobar tudo o que precisa ser falado a respeito desse tema. Amém, igreja? Está comigo? Talvez eu não consiga, né? Só essa semana foi uma semana um pouco difícil para nós, mas não consegui desenvolver o sermão do jeito que eu queria, do jeito que eu gostaria, mas Deus sabe de todas as coisas. Então talvez seja algo que a gente até revisite futuramente, né? Mas que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar a nós a respeito desse tema. A preocupação que tem se apoderado do meu coração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 19, diz assim, ó: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Amém? Amém, irmãos? Tem um rapaz, um frequentador de igreja, que uma vez escreveu uma carta a um editor de rádio. Quem lembra antigamente, né? Os radialistas recebiam cartas, né? E ao abrir a carta, ele leu a história desse rapaz aí. E na história desse rapaz ele falava, né, que fazia 30 anos, né, que ele frequentava uma igreja, e que nesses 30 anos, ele fala assim, ó, eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo devo ter ouvido uns 3.000 sermões, olha isso, mas por minha vida, com exceção de um ou de outro, eu não consigo lembrar da maioria deles. Assim eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. E essa carta, meu amado irmão, foi enviada porque ele achava, e ele dizia no começo da carta, que ele não achava mais necessário ir todo domingo à igreja. Ele dizia isso, ele falava assim, ó, não acho que é necessário ir todo domingo à igreja. E aí ele começa aquilo que eu descrevi para vocês aqui, ele dizendo, olha, já talvez ouvi 3.000 sermões, não lembro de quase nada, lembro de alguns poucos. E aquilo abriu uma discussão na rádio. Ao ler, né, o radialista ler a carta desse rapaz, abriu uma grande discussão e começou a chegar um monte de outras cartas nos outros dias, tratando desse assunto também. E o radialista ficou feliz, escolheu uma carta lá, pegou uma carta do meio daquele monte que estava chegando e começou a ler a carta que ele tinha pego. E aí ele começou a ler, sem se preparar. E nessa carta tinha uma moça que escrevia assim, ó: eu estou casada há mais de 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou de outra,
eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e todas elas me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e os nossos filhos estaríamos desnutridos e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Então, por providência de Deus, aquele radialista toma uma carta que fala mais ou menos o que aquela outra pessoa que estava dizendo que não precisava ir para a igreja porque não se lembrava dos sermões, ela coloca na situação do alimento dela. Ela fala assim, olha, eu também não me lembro, né, dos 3.000 alimentações que eu fiz, mas eu sei que elas foram necessárias para me manter de pé. Você consegue entender? Você consegue entender, meus amados irmãos? Você conseguiu? Ficou claro? É muito importante porque isso já diz exatamente o que nós vamos falar aqui agora. Nós precisamos entender, irmãos amados, né, a respeito da nossa participação como congregação, como comunhão. E olha o que Jesus vai dizer em Mateus 4:4. Texto muito conhecido, o Rogério vai projetar para nós, que diz assim, ó: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez você esteja nessa mesma situação, você não se lembre nem o que foi falado semana passada. Mas, meus amados, de certa forma, o que foi falado serviu de alimento espiritual para você. Serviu, meu amado irmão, para te colocar de pé. Serviu, sabe, para fortalecer a sua semana. Então, olha que interessante, tanto Jesus como essa história que eu contei aqui, exemplificam bem o cuidado que nós temos que ter de nos alimentarmos do pão, porque senão a gente morre desnutrido, mas da palavra de Deus, porque senão a gente morre espiritualmente também desnutrido. O fato de você não se recordar, o fato de você não se lembrar, não te tira, sabe, a oportunidade que Deus te dá toda semana para você se fortalecer. Amém, igreja? O texto que nós lemos anteriormente, em 1 Coríntios, está tratando sobre a divisão, né? Um texto que é de Santa Ceia. Se você for olhar depois, é um texto de Santa Ceia. E o que está acontecendo? Um problema na igreja. Está acontecendo briga na igreja. Irmãos, se tem uma igreja que é problemática, é a igreja de Coríntios. Não é por causa do nome, não, tá? Poderia ser, né, uma indicação, né, referente ao clube de futebol, mas não é, né? Ali o que está acontecendo, irmãos, os mais ricos, os mais abastados, eles estavam chegando antes do horário, se reuniam, começavam a ceiar entre eles, comiam e bebiam pra caramba. O apóstolo Paulo, na continuidade, vai até falar assim, olha, vocês estão comendo bastante e estão até ficando bêbados com vinho. E aí depois que eles se fartavam, eles abriam as portas e entravam os mais pobres para ceiar também. É por isso que Paulo vai dizer assim, olha, vocês não estão se reunindo para melhor. O que vocês estão fazendo, vocês estão se reunindo para pior. Porque vocês estão dividindo, porque vocês estão excluindo, porque, sabe, vocês estão fazendo tudo errado. Este alimento que deveria ser fortalecimento espiritual está sendo condenação para vocês. Por quê? Porque vocês estão fazendo errado. Então, irmãos, nesse contexto, e é com isso que eu quero evocar a errônea ideia fantasiosa, inventosa e mentirosa de que existe igreja perfeita. Diga, não existe igreja perfeita. Se você ficar sabendo de uma igreja perfeita, eu te desafio a ir até lá. E aí quando você entrar lá, você vai deixar ela imperfeita. Ela já não vai ser mais perfeita. Sabe por quê? Porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas. Igreja é formada de pessoas imperfeitas, que entendem a necessidade de buscar um aperfeiçoamento em Cristo. Porque se eu estou perfeito, eu não preciso de Cristo. Eu já estou perfeito. Agora, se eu reconheço que eu sou imperfeito, o que eu faço? Eu vou buscar a Cristo para me aperfeiçoar. Então, igreja, olha que interessante. Não existe igreja perfeita, e ela não é a IMCD, e nós nem queremos ser. Porque, como diz o apóstolo Paulo, olha que interessante, é necessário que tenha problema na igreja.
É o desejo dele? Certamente que não. Eu creio que certamente o desejo dele é assim, tomara que existissem igrejas perfeitas, mas ele sabe que não existe. O apóstolo Paulo não é bobo, ele sabe que não existe. Ele trata as igrejas pelas cartas. João, meus amados, recebe a revelação do Espírito Santo, da parte do próprio Jesus, melhor dizendo, a respeito das 7 igrejas da Ásia. Está lá em Apocalipse. É só problema, só 2 que ganham elogio. E mesmo assim tem advertências. Amém, igreja? Está me entendendo? Por isso, para com esse mito de igreja perfeita. Para com esse mito, sabe, de que nós precisamos ser perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de Cristo. E eu estou aqui, eu sou o primeiro a dizer, eu estou aqui porque eu preciso de Cristo. Porque eu sou talvez o maior, o mais imperfeito de todos. E eu preciso de Cristo. Amém, meus amados? Então, por mais que estejamos vivenciando dias onde mais e mais adeptos de não congregar, nós precisamos, à luz da palavra, buscar qual é o desejo e o direcionamento do nosso Deus, igreja. E aí eu quero tratar um pouquinho sobre a primeira questão, sobre as divergências e problemas. Por incrível que pareça, não é um problema que acontece só no nosso tempo. Irmãos, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, a Bíblia diz que Jesus está ali. Mas você pode ter certeza que onde tiver 2 e 3 reunidos, também vai ter algum momento que vai dar um problema ali. Pode ter certeza. Aonde 2 ou 3 estiverem, ali Jesus está. Jesus não deixa de estar, mesmo sabendo que onde tiver 2 ou 3 vai ter problema. Olha que interessante. Mas sobre as nossas divergências, é interessante a gente pensar que, ao contrário de Jesus, que não deixa de estar onde 2 ou 3 vão estar, mesmo sabendo que vai ter problema, Alex, nós deixamos de estar. E a Marta? Eu não vou mais na igreja, a Marta é chata, é boba, é feia. Não vou com o seu Rui falou grosso comigo. Não vou mais para lá para a igreja porque a Val falou fino comigo. Nós, ao contrário de Jesus, porque ele podia deixar de dizer assim, olha, eu sou perfeito, eu não habito, sabe, no meio de pessoas imperfeitas porque eu sou perfeito, eu não vou no meio, sabe, de pecadores porque eu sou santo. Jesus não é assim, igreja, é o contrário. Glória a Deus por isso. Ele fala, sabe, que a graça dele, aonde abundou, salvei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Ele está dizendo assim, aonde tem pecadores, é ali que nós devemos estar. Manifestando a graça, o amor, sabe, o arrependimento do Senhor. Mas muitas vezes aqueles que estão dentro não conseguem entender isso. Quer uns exemplos de igreja? Eu não vou passar todos, tá? Para não tomar muito seu tempo. Mas Gálatas 2:11. O que diz aí, Rogério? Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, tá? Cefas é Pedro, veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Paulo dizendo que enfrentou Pedro cara a cara. Nós teólogos dizemos, meus amados irmãos, se isso não for sair na mão, foi quase. Eles brigaram. Eles brigaram. Pastor, você viu Paulo fazendo bencinho? Não vou mais na igreja porque Pedro está lá agora. Você viu Pedro falando? Eu também não vou mais lá agora porque o cara está aquele chato daquele Paulo lá. Deus falou alguma coisa assim, igreja? A Bíblia revela alguma coisa assim parecida? Não. Outra coisa que acontece na igreja, 1 Coríntios 1, de 11 a 12. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de quem há desavenças entre vocês. Olha só, versículo 12. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda, eu sou de Cristo. É só até o 12, né? É só até o 12. Olha que interessante, igreja. Problemas de partidarismo dentro da igreja.
Eu estou mostrando para vocês que, assim, se eu for passar em todos os textos, há tudo que é tipo de problema dentro da igreja. E talvez você deve estar pensando assim, mas pastor, eu não quero participar de um lugar onde só vai me trazer mais problemas. Aí que está o X da questão. É aí que mora, meus amados irmãos, a grande divindade de Deus. A graça operando num monte de gente imperfeita, problemática. Justamente isso é o meu segundo ponto, que diz assim, só alcançaremos a plenitude de Cristo juntos. Diga um para o outro aí, vira para a pessoa. Diga, nós só vamos alcançar a plenitude juntos. É juntos. Por que você está dizendo isso, pastor? Numa igreja tantos problemas, por que o senhor está falando isso? Efésios 1, 15, 22. Eu falei que no sábado, eu coloquei lá no grupo da igreja uma meditação, não sei se você ouviu ou não. Quem ouviu? Levanta a mão. Deixa eu ouvir, não minta. A meditação de sábado que eu coloquei na igreja. Olha só, meus irmãos, aquela meditação já era o prenúncio da pregação, mas eu até falei para a Val, foi sexta, né, Val? Foi sexta. Mas eu fiquei tão ansioso, eu tive crise de ansiedade, falei, não, vou botar só um pedacinho lá, porque eu preciso falar isso para a igreja. E foi essa parte do sermão aqui, meus amados. Efésios 1, 15 a 22, leia comigo. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, guarda isso, de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedidas aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando-os à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aleluia! Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou cabeça de todas as coisas para aquele que está sozinho lá no canto. Para aquele que não frequenta a igreja, para aquele que abandonou a congregação, para aquele que abandonou, desistiu, sabe, de frequentar a igreja, é isso? É para a igreja. Versículo 23. Não tem? Desculpa, acabou também, estou vacilando. Irmãos, o que eu quero com isso? Nesse primeiro momento de Efésios, o apóstolo Paulo diz que ora pela igreja, porque ficou sabendo de que eles estavam indo bem, de que, sabe, eram pessoas amorosas, de que eram pessoas, sabe, que estavam frequentando, porém, todavia, Paulo está dizendo assim, está faltando alguma coisa para vocês aí. E ele fala assim, a minha oração é para que Deus traga a vocês sabedoria e revelação, amém? Da plenitude do poder de Deus. Por quê, irmãos? Presta atenção aqui. Olha que interessante. Isso acontece também em Atos dos Apóstolos, era muito comum. Se criava um grupo de cristãos, eles começavam assim, falaram de Jesus? Falei. Falamos. Então eles começavam a se reunir e cultuar Jesus, mas sem conhecer, sabe, as Escrituras, sem conhecer, por exemplo, alguém que tivesse ali, sabe, era uma testemunha ocular de Jesus. Então eles iam assim, cultuando a Jesus do jeitinho deles, simples. Sabe, Jesus é maravilhoso, mas Jesus ressuscitou, não sei, mas vamos cultuar eles mesmo. E está tudo bem, porque eles não sabiam. Então chegava-se então alguns apóstolos, como o próprio, por exemplo, Paulo, se não me falha a memória agora, se não tiver fraqueza de memória, que ele chega para umas pessoas e fala assim, olha, vocês foram batizados com o Espírito Santo? A pessoa responde assim, não, nós nem ouvimos falar sobre isso. Nós somos batizados com o batismo de João. Aí Paulo vai lá e
batiza com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque havia uma simplicidade tão grande, mas isso não era a aprovação dos apóstolos. Os apóstolos falam assim: que bom que vocês estão, que é o texto que nós estamos lendo, que bom que vocês se amam, que bom que vocês têm trabalhado, isso é muito legal, mas está faltando algo para vocês. Está faltando o quê? Revelação e conhecimento da plenitude de Deus. E aí Paulo começa a dizer assim: olha, porque Cristo ressuscitou dos mortos, e Deus o fez assentar à direita do seu trono, e todo poder lhe foi dado, e toda honra e toda glória é dele, e isso tudo para a manifestação na igreja. Ficou até bonitinho, ó. Na igreja. Então, meus irmãos, olha, igreja de Éfeso, eu estou orando nesse primeiro momento por vocês, para que tenha revelação de que vocês precisam estar juntos, para que essa plenitude de Deus haja na vida de vocês, para que vocês contemplem a revelação e o conhecimento do poder que está disponível pelo Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, e foi confiado à igreja, não foi confiado a um pastor, não foi confiado, meu amor, a um apóstolo, não foi confiado, sabe, a alguém que está separado do corpo de Cristo, mas foi confiado à igreja, à reunião dos santos, à comunhão dos santos, meus amados irmãos. Por isso que nós, quando estamos aqui, mesmo que a gente não sinta nada, mas tem algo sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. E ainda que não seja para hoje, mas nós estamos vendo acontecer, nós estamos semeando espiritualmente coisas poderosas que foram confiadas à igreja para a glória de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Por isso, assim, se eu não participo, se eu não congrego, se eu entro na roda, sabe, dessas pessoas que estão falando, sabe, que não precisa congregar não, o que acontece? Não me é revelado, não me chega, sabe, esse conhecimento da plenitude de Deus. Nós vamos ser como essa igreja de Coríntios, nós vamos ser como a igreja que Paulo chega lá, Jesus é legal, eles estão louvando. Pô, que bom que vocês estão louvando, mas vocês precisam ter mais. Vocês precisam receber a revelação, vocês precisam receber o quê? O conhecimento da plenitude de Deus. Amém, irmãos? E isso somente na congregação. Isso somente quando estamos juntos. E aqui eu não estou falando de igreja metodista. Eu estou falando da metodista, estou falando da igreja que fica ali, eu estou falando da igreja que está ali, eu estou falando das igrejas que se reúnem. Porque ali é o corpo de Cristo se formando. Amém? Vocês estão entendendo? Diz glória a Deus. E aí depois Paulo ora uma segunda vez, Efésios 3, 14 a 21. Ele ora uma segunda vez pela mesma igreja, pela igreja de Éfeso. E olha o que ele vai dizer: por essa razão, ajoelhem-me diante do Pai, a segunda vez, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão como todos os... Peraí, que santos, irmãos, da Igreja Católica? Os santos da Macumba? Quem são esses santos, Rui? Não. Quem são esses santos? Somos nós. Porque Cristo nos salvou, nós somos conhecidos agora como santos. Então olha a oração dele, para que tudo isso seja aprofundado na vida deles, para quê? Para que os santos, assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Na segunda oração, Paulo está falando que eles precisavam se aprofundar, que eles precisavam conhecer qual é a largura, e que somente juntos eles iam alcançar isso. E ele fala de novo, olha só, que tudo isso vai acontecer quando nós estivermos juntos, para que sejam cheios. Não é você, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em mim. Paulo está falando em mim? Porque Paulo está falando sobre a 21. A ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, diz? Amém. Você entende, meu irmão, isso? Até aquela frase que a gente usa, porque Deus... Volta aí, Rogério, no 19. Até aquela frase que a gente usa, que a gente costuma sempre dizer, né? Me fugiu agora. Volta aí, Rogério, no 19. 3:19. Passa para o 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A gente usa essa frase direto. Olha o contexto dela. É individual? Está falando que quem tem o poder? Está sobre quem esse poder? Sabe, de confiar que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. De quem que está falando isso? Da igreja. Está falando que Jesus faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, sabe, através do seu poder que opera na igreja. Na igreja. É claro, meus amados irmãos, que Deus é capaz de te curar na sua casa sozinho, amém? Porque é graça. Nós não podemos limitar isso. Mas nós precisamos entender que a vontade do Senhor é que essa manifestação, que essa plenitude, que é falado nos 2 textos, aconteçam através da convivência dos santos. De um ajudando o outro, cada vez mais e mais, a entender as realidades espirituais, a herança que nos foi deixada como igreja. E que muitas vezes nós temos uma grande dificuldade em compreender porque nós queremos viver de forma isolada. Nós precisamos entender que precisamos receber do corpo de Cristo a nutrição necessária para o crescimento que procede de Deus. Amém? Colossenses 2:19. A palavra diz assim, principalmente na parte B: não está unido à cabeça por meio do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Quem são os ligamentos? Quem são as juntas? Quem é o corpo? Somos nós. E se nós estamos ligados um ao outro, a palavra está falando que desenvolve com o crescimento dado por Deus. Além de revelação, de conhecimento, que nós como igreja precisamos alcançar juntos, a palavra também fala que nós precisamos desenvolver o crescimento do corpo juntos. Que nós precisamos, meus amados irmãos, cada vez mais e mais, nutrirmos uns aos outros, onde a cabeça é Cristo. E não pela nossa força, é claro que não. Mas nós vamos nos nutrir como? Através da presença de Espírito Santo em nosso meio. É por isso. É mais ou menos assim. Você é uma encrenca, mas eu preciso de você. Fala para mim também, eu sou uma encrenca, fala. Eu sou uma encrenca, mas você precisa de mim também. Porque é nessa dinâmica que o Espírito Santo vai depositando esse poder em nós, sabe, para a gente aprender a lidar. É assim que nós vamos sendo aperfeiçoados, é nas divergências, e não quando está tudo certo. Irmãos, eu quero exemplificar isso de uma forma muito clara. Teve um problema com o irmão, o que a palavra do Senhor diz? Muitos pensam assim mesmo. Né? Vai lá dar um soco nele. Mas a palavra fala, busca o teu irmão, conversa com ele. E se ele te ouvir, você ganhou o irmão. É interessante, meus amados irmãos, pensarmos e refletirmos sobre isso. Quando acontece, o apóstolo Paulo falou isso no primeiro texto, lembra? Que o problema que deu da divisão, o que ele fala? É bom que isso aconteça, para que surjam entre vocês os aprovados. Então está dizendo assim, se eu tiver uma rusga com o seu Rui, Deus está falando assim para mim, é bom que isso aconteça, porque agora eu quero ver o cristianismo de vocês. Eu quero ver como é que vocês vão reagir a essa situação. Vão fazer biquinho?
Vão sair da igreja? Vão falar, a igreja me machucou. Não, ele está falando assim, olha, vai lá, procura o teu irmão. Fala com ele. E se ele te ouvir, você o ganhou. Efésios 4, 15 e 16. Diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte... É só o pastor que precisa realizar a função? É só o pastor que precisa perdoar? É só o pastor que precisa se relacionar com os irmãos? É só o pastor que precisa dar atenção para os irmãos? É só o pastor que precisa, sabe, procurar outra pessoa porque está tendo problema? É sobre isso que nós estamos falando, tem problema. Mas o próprio Jesus, de novo, em Efésios, está nos dizendo isso. Nós precisamos, com o auxílio de todas as juntas, ou seja, o corpo de Cristo, cresce e edifica a si mesmo. Irmão, toda vez que acontece um problema e eu saio da igreja, nós estamos, sabe, retendo o crescimento da igreja. Eu estou falando isso porque eu já preguei várias vezes sobre isso. E o que acontece no primeiro problema, a pessoa... Por isso que eu estou dizendo, hoje ninguém tem problema com ninguém aqui, amém? Se tiver, hoje é o dia. Mas eu quero que você guarde essa palavra no teu coração para amanhã. Porque amanhã pode ser um dia que você vai ter algum problema com o irmão e como é que você vai reagir? É isso que o Espírito Santo está falando hoje para mim e para você. Amém? Quando chegar o dia da adversidade, das divergências, como é que você vai reagir? Porque ele está falando, olha, se vocês não agirem em amor, à medida que cada parte realiza a sua função, o corpo não vai se desenvolver. O corpo vai ser sempre, sabe, aquele corpo de fresco, mirrado, sem força. Qualquer coisinha, está chateado, não pode falar qualquer coisa porque senão faz biquinho, não pode falar alguma coisinha porque senão se sente ofendidinho, sabe, não pode nada. É isso que acontece. E aí pessoas chegam. E isso não é também, pelo amor de Deus, nenhuma autorização para você falar o que te dá na telha, da forma que você quiser. Porque até nisso a palavra do Senhor fala. Fala que as nossas palavras têm que ser temperadas. Temperadas com o quê? Com amor. Quer corrigir o irmão? Ah, seu Antônio, você fez uma burrada, uma cagada. Irmão, é lógico que você vai ofender. Tem que ter amor nas palavras. Então entenda, não é uma autorização para você também chegar falando o que você quer para o teu irmão, para a tua irmã. Mas que você, em nome de Jesus, viva. Permita o Espírito Santo fazer o crescimento da igreja através das divergências, através dos problemas. Irmãos, uma constatação: aqueles que mais machucam são aqueles que menos querem receber críticas. Eles acham que têm o direito de falar o que querem, o que pensam, e não em amor, mas vai falar dele um pouquinho. Fala isso aqui dele. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, permitir, meus amados, porque problemas virão, situações virão de divergências, e nós precisamos compreender o momento que nós estamos vivendo, e dizer assim: minha irmã, por que você saiu? Ah, eu saí por causa disso. Isso não é razão. Olha para Cristo. Enfrenta esse problema como Cristo nos mandou enfrentar. E você vai ver que ao término desse problema, meu irmão, minha irmã, você vai sair fortalecido, eu vou sair fortalecido, a pessoa que fez a coisa vai sair fortalecido. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Deus está falando com você? Quando eu estou congregando e funcionando no corpo de Cristo, sou fortalecido, animado, consolado, renovado, desafiado a viver a vida cristã, irmãos. É assim que nós somos forjados. É assim que nós somos fortalecidos. Eu quero terminar dizendo que é na comunhão, é onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para nós. É na comunhão
que o Senhor ordena a bênção e a vida para o seu povo. Onde existe a união entre os irmãos. O Senhor preza por isso, Ele preza tanto, meus amados, que Jesus orou pelos seus discípulos, como João 17 diz. O Rogério vai projetar para nós, João 17. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Quem são deles? Quem é de Jesus? Os discípulos. A igreja. É o corpo dele. Eu peço por esses, Deus. Olha Jesus orando. Versículo 10. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio. Irmãos, tem vantagem. Deus, Jesus é glorificado quando você sai da igreja. Sabe, quando você deixa de frequentar a igreja e começa a falar mal da igreja? Sabe de quem é a culpa? É tua! Não é da pessoa que te feriu aqui, não. Porque se você entendesse isso, você iria procurar ela. Você ia cumprir com a palavra que diz assim, ó, não permita que o sol saia sobre a sua ira. Sabe o que isso está querendo dizer? Não vai para a rua até resolver o problema. Fica lá sentados os dois. E aí, nisto, quando se acerta os dois, nisto Cristo é glorificado. Amém, igreja? Não quando um sai falando mal da igreja. Quando alguém sai falando mal da igreja, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é protecionismo, não. Isso é realidade, para pensar um pouquinho. O errado é você, que está falando mal na rua. Porque Cristo te deu uma ordem para você se acertar, para você voltar e falar, para você vir aqui conversar. Continua. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Para que vocês sejam um, assim como nós somos um. Unidade não é uniformidade. Amém, igreja? Unidade é divergências em um lugar só. Há possibilidade de divergir, mas num lugar só. Por exemplo, nós estamos na unidade. Nem todo mundo usa óculos, mas nós podemos ser unidade mesmo assim. Nem todo mundo usa calça social, mas mesmo assim nós podemos viver na unidade. Agora, uniformidade, que não é o que Deus está pedindo, é diferente. Uniformidade é todo mundo igual. Vem de uniforme. Quando você vai na sua empresa, você vai de uniforme, não vai? Talvez não, talvez sim. Aquilo é uniforme. Ou seja, todo mundo igual. Cristo não nos pede para sermos iguais. Cristo nos oferece a unidade. Ou seja, pessoas diferentes, condições diferentes, realidades diferentes, tudo diferente, mas vivendo debaixo de um só propósito. Com uma só mente, um só coração, um só desejo. À medida que nós entendemos a necessidade de estarmos juntos, serão fortalecidos entre nós os laços de afeto e a misericórdia que necessitamos para viver a vida cristã. Nós precisamos verdadeiramente uns dos outros. E a expressão dessa unidade pode ser vista quando nós congregamos, quando estamos juntos. Amém? João 14, 13 e 14 diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejamos eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu estou dizendo isso, meus amados irmãos, porque o próprio Jesus tem nos falado acerca da importância de congregarmos para nos fortalecermos. Amém? É necessário. Algumas coisas estão sendo perdidas em nosso meio. Por exemplo, como a Santa Ceia. A Santa Ceia, meu amado irmão, é um ato, sabe, um meio de graça que nós fazemos aqui, nós realizamos, que é sacramento. Sabe o que é sacramento? Deixa eu dizer uma coisa. Você vai todo dia trabalhar, não vai? Talvez um ou outro dia outro você falta, mas se todo dia você vai trabalhar, você de certa forma tem transformado o seu trabalho em sagrado, porque você não falta naquilo. Você leva rigorosamente ao pé da letra. A palavra sacramento vem de sagrado, de separado, algo que você realmente faz com convicção, que você não quer deixar de fazer e nem pode deixar de fazer. Há temor, há respeito,
Aí Jesus vem e deixa a Santa Ceia como meio de fortalecimento da igreja. Olha o que tem acontecido, irmãos, aqui comigo. Olha o que tem acontecido. Cada vez mais a gente tem abandonado a Santa Ceia. Aí o que acontece? Você liga às vezes para a irmã, para o irmão. Ai, pastor, eu estou fraco. Ai, estou me sentindo tão fraco espiritualmente. Conta-me mais, irmãos. Eu não faço isso, tá? Mas só para os irmãos entenderem. Conte-me mais. Não, pastor, porque eu estou tão fraco espiritualmente. Irmão, está indo na igreja? Não. Mas na Santa Ceia você foi? Também não. Não, irmão, não. Mas na oração? Também não. Mas você está lendo a palavra? Também não. Eu falei, irmã, vamos voltar para aquele exemplo lá do alimento? Você pode até não se lembrar do que você comeu semana passada, mas aquilo serviu para te trazer até hoje. Vida em comunidade, realização dos sacramentos, dos meios de graça. Talvez você também nem vai lembrar semana que vem, mas também vão servir para fortalecer o seu espírito. O desejo do meu coração, olhando para algumas barriguinhas aqui, é que você cuide tão bem como você tem cuidado da sua barriga. Você cuide da sua espiritualidade. Porque dá para perceber que alguém tem se alimentado bem. Eu sou um também, tá? Mas que você, de certa forma, também se alimente bem espiritualmente. Porque senão daqui a pouco vai ser você que vai estar fora. Em nome de Jesus, irmãos, fica de pé. Eu quero, em nome de Jesus, mais uma vez frisar algumas coisas que nós falamos aqui. Não existe igreja perfeita, amém? Aonde nós estivermos vai ter problema. Aonde 2 ou 3 reunidos estão, ali está Jesus, mas ali também vai ter perrengue. Ali também, de certa forma, vai ter algum problema uma hora ou outra. Mesmo vivendo em amor, porque nós somos imperfeitos. Em segundo lugar, meus amados irmãos, nós precisamos receber a nutrição que só acontece através do corpo de Cristo. Há bênçãos espirituais destinadas no meio da comunhão de Jesus. E é sobre isso que eu invoco sobre a sua vida hoje, meu amado irmão, uma bênção do Senhor sobre a sua vida. Poder do Senhor descendo do céu sobre a sua vida, para você nessa semana enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, para você vencer aquilo que precisa ser vencido. Ei, você não vai essa semana, sabe, com escudos humanos. Você não vai com armaduras humanas como tentaram enfiar em Davi. Você vai nessa semana em nome de Deus vivo. Você vai enfrentar os gigantes que estão te desafiando em nome do Deus vivo. Porque você está recebendo hoje na comunhão dos santos o poder do Espírito. Você está sendo fortalecido essa semana, meu amado, para vencer os desafios da tua vida. Você crê nisso? E a última parte que nós falamos é comunhão, é onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Saia daqui hoje certos que você tem vida de Deus em você. Saia daqui hoje certo, meu amado, do que os textos que nós lemos, que fala do poder da revelação que está destinada à igreja, está sobre você. Em nome de Jesus, nessa semana você vai orar por situações e coisas vão acontecer sobrenaturais. Você vai orar por enfermos e pessoas serão curadas. Não é sobre nós, é sobre o poder dele que ele conquistou naquela cruz. Irmãos, há muito mais do que nós podemos ver com os nossos olhos. Olha que coisa, só para vocês entenderem que, sabe, há gestos, há formas que se revelam, sabe, no natural, que influenciam o espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, ontem nós falamos sobre esse portão, na reunião da liderança, e nós falamos, olha, eu disse para eles, eu falei assim, gente, eu não gosto desse portão fechado, porque parece uma coisa, sabe, que nós somos exclusivos, sei lá, precisa comprar ingresso, se tem alguém que está querendo vir entrar aqui na igreja, a pessoa pensa 2 vezes de entrar ou não, porque está fechado. E aí eu falei para eles, nós vamos abrir, nós vamos colocar 2 homens lá, e vamos deixar esse portão aberto. Hoje entrou uma pessoa na igreja, hoje entrou um visitante na igreja. Há coisas no natural que influenciam o sobrenatural.
E há coisas que acontecem no sobrenatural que mudam o nosso natural. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero dizer que há algo hoje que está te revestindo de poder, te fortalecendo, que infelizmente, meu amado irmão, eu não sei, não posso garantir que aquele que está em casa agora, vendo Faustão, sabe, está recebendo, eu não posso garantir. Que pela graça de Deus possa, mas eu não posso garantir. Agora o que eu posso garantir é que você que está aqui hoje está recebendo coisa nova do Senhor. Está sendo revestido do poder, sendo alimentado espiritualmente, fortalecido espiritualmente. Por isso, como diz o texto, não deixeis de congregar como alguns já têm feito, porque é poder de Deus, é fortalecimento do Senhor para as nossas vidas. Te rendemos graças, Senhor, por esta palavra. E debaixo dela, Senhor, Pai amado, saímos daqui para enfrentar, Senhor, Pai amado, esta semana, fortalecidos, ó Pai. Fortes e firmes, ó Pai, convictos, ó Pai amado, de que ainda que nem nada nos sentimos, ó Pai, mas o Senhor está fortalecendo o nosso espírito. O Senhor está fortalecendo, Pai, preparando algo grandioso, algo maravilhoso que está disponível para a Tua igreja. Nós como igreja, Senhor Jesus, queremos orar, ó Pai, para aqueles que estão enfraquecidos, mas fazemos a oração do apóstolo Paulo, para que eles tenham, Senhor, a revelação e o conhecimento da plenitude do poder de Deus, e possam contemplar, Senhor, a Tua presença no meio da congregação, da Tua manifestação no meio do corpo de Cristo. Eu oro por aqueles, ó Pai, que estão sem forças muitas vezes de levantar. Revela a eles, ó Pai, o Teu conhecimento. Revela a eles, ó Pai amado, o Teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que esta mensagem chegue, Pai, para a glória do Teu santo nome aos seus corações. Sejam fortalecidos, ó Pai, e entendam, Pai amado, que é sim, Senhor, na igreja, Pai amado, de gente imperfeita que se manifesta o Espírito perfeito, que nos faz, Senhor, Pai amado, a amar como o Senhor nos amou, que nos faz, Senhor, Pai amado, a enfrentarmos as divergências como o Senhor, Pai amado, venceu todas elas, que nos faz aceitar em amor, ó Pai, o diferente. A igreja de Cristo, Pai, é o lugar, o único lugar, Pai, em que as diferenças, ó Pai, sociais aparecem, mas que são vencidas pelo amor, pelo Espírito que habita em nós, ó Pai, e gera em nós, ó Pai, o amor de Cristo. Ricos, pobres, todas as raças, ó Pai, podem, Pai amado, estar juntos em um só lugar, contemplando e Te adorando. Porque aqui, Senhor, nós recebemos, somos transformados. É aqui, Senhor, Pai amado, nas divergências e nas diferenças, que nós somos, ó Pai amado, chamados, meu Deus, para viver a vida de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu poder que está sendo derramado sobre a minha vida e a vida desse meu irmão que está aqui hoje, essa minha irmã que está aqui hoje. Em nome de Jesus, como prova da Tua palavra, que é uma palavra viva e eficaz, eu peço, Espírito Santo, que sinais nos acompanhem nessa semana, para a glória do Teu santo nome. E que todas as pedras que aparecerem no nosso caminho, Senhor, serão transpostas, ó Pai. Nós passaremos por elas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quero desafiar você em nome de Jesus a dar a mão para uma pessoa que não é a sua família. Que não é a sua família. A sua família você já dá a mão todo dia. Dá a mão para uma pessoa que não é da sua família. Tem uma música, mas como hoje nós estamos sem os instrumentistas, nós não vamos cantar. Mas uma música que fala: eu preciso de Ti, amado irmão. Somos um corpo bem ajustados e assim alinhados. Somos um corpo, meus amados irmãos, imperfeito, mas que tem buscado um Deus que é perfeito. Estamos sendo revestidos de poder e de glória.
estamos sendo alimentados do poder de Deus para enfrentarmos tudo aquilo que se opõe à glória de Deus. E que a graça em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus nos acompanhe não somente hoje, mas todos os dias da nossa caminhada. E o corpo de Cristo diz: amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Uma ótima semana e tchau, tchau.